maltas, lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. O filme estreia oficialmente nos cinemas no dia 18 de janeiro e eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa e por isso esse vídeo aqui não vão ter spoilers. Caso eu comente algo com spoiler, eu vou sinalizar a vocês, eu faço uma separação no vídeo. Enfim, como de praxe, até porque eu quero falar bastante de como foi a minha experiência com o filme, que não foi boa. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui em Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, a gente vê que a Mônica, o Cebola, a Magali e o Cascão e a Milena percebem que as coisas no colégio estão um pouco estranhas. E conforme eles vão investigando, eles descobrem que o Museu do Limoeiro vai ser leiloado e eles fazem de tudo pra salvar, porque é um grande marco da cidade. Bom, gente, antes de adentrar aí nas questões do filme, eu acho que é muito válido alinhar como que tava a minha expectativa com o filme e também, né, como que foi o meu contato com Turma da Mônica Jovem, que na realidade foi bem nulo. Eu sou de 92, então eu tive muito contato com os gibis da Mônica, inclusive usava nos tampões do meu óculos que eu utilizava, né. A Turma da Mônica foi uma turminha que realmente fez muito parte da minha infância, eu era apaixonada pelo universo, mas quando eles lançaram Turma da Mônica Jovem, que foi um pouco mais dos anos 2000, né, ali 2008, por aí, pelo que eu andei pesquisando, eu já era mais velha e também foi um contato que eu não tive, não foi algo que caminhou ali com o meu crescimento dos gibis pra Turma da Mônica Jovem. Eu só voltei a consumir Turma da Mônica quando eles criaram esses quadrinhos diferentões, que vieram lições, os laços, né, que tem uma arte incrível, tem a astronauta, a história da Tina, enfim, tem muitas histórias muito legais nesses quadrinhos, então eu realmente não tive contato com Turma da Mônica Jovem. Isso vai ser importante, principalmente pra falar algumas mudanças de características de personagem que creio eu que vem dali, como o Cebola, né, que não é mais Cebolinha. Mas antes eu queria falar um pouquinho da minha expectativa com o filme, porque assim, eu acho que todo mundo que consome um pouco mais do cinema nacional tava apaixonado pelo Turma da Mônica, Lições e Laços, né, que vinha aí na direção do Daniel Rezende, o elenco também muito carismático. Depois teve também a série pro Globoplay e ainda vai ter, né, o filme do Chico Bento. Eu acho que comparativos eles vão existir, né, porque afinal a gente tá falando supostamente de um mesmo universo, mas a intenção do vídeo aqui nem é ficar puxando, ah, mas no Lições a Mônica era assim, tirando o Cebolinha. O Cebolinha eu vou me aprofundar um pouquinho mais, mas eu não quero ficar essencialmente fazendo essas comparações aqui, é só um alinhamento de expectativa mesmo. Então todos esses materiais, né, os já lançados, eu consumi, eu saí apaixonada pelo universo e é lógico que existia uma expectativa de Turma da Mônica Jovem. Houveram algumas polêmicas que, honestamente, eu não me envolvi, no sentido assim de muita gente criticou a troca de elenco, né? É lógico, eu era apaixonada pelo elenco anterior, mas não foi algo que pra mim foi um divisor pra eu gostar mais ou menos do filme Turma da Mônica Jovem. Eu queria ver como que ia ser o trabalho desse novo filme, desse novo elenco, mas é lógico que pegou a galera de surpresa, porque veio de sopetão, era pra ter mais um filme, né, com um elenco anterior, então eu entendo também o pessoal ter ficado super bravo. E uma das polêmicas também foi a retirada do Daniel Rezende, né, da direção. E isso, lógico, traz uma diferença porque cada diretor tem a sua assinatura. Dito tudo isso, né, eu fui para os cinemas esperando um melhor, né, apaixonada pelo universo e acredito que mesmo quem não acompanhe muito, mas tenha assistido aos filmes anteriores, vai imaginar que seria tipo uma progressão da história ou que teria, digamos assim, a mesma linguagem e, obviamente, não foi o que aconteceu. Até porque, eu quero até puxar um aspecto. A sinopse que eu falei aqui inicialmente do filme, ela coloca como uma história mais pé no chão. E aqui no filme, a gente tem uma coisa mais mística sendo desenvolvida. Como eu falei, eu não acompanhei os quadrinhos da Turma da Mônica Jovem. Também confesso pra vocês que eu não lembro muito se nos gibis eles traziam... Eu lembro que tinha algumas histórias, mas assim, mas nunca tipo assim, da Magali ser supostamente feiticeira ou coisa assim. Então pra mim foi pego de surpresa essa questão mística, que eu achei que eles poderiam ter desenvolvido um pouquinho antes ali no filme. Eu senti que o filme, ele demorou pra trabalhar isso, mas enfim, trabalhou, construiu esse universo mais místico envolvendo a Turma da Mônica. E dito isso, eu senti no final das contas que o filme, ele teve um tom completamente infantilizado, mais infantil do que os filmes com um elenco infantil, tanto na sua mensagem
como das coisas que aconteciam em cena. Então, em alguns momentos, eu senti que eu tava assistindo meio que uma mistura de Malhação com o filme do Lucas Neto. E assim, gente, eu não tô falando pra diminuir, eu tô falando realmente como uma expectativa de público. Os filmes do Lucas Neto têm seu público. Eu claramente não sou, eu, inclusive nunca falei deles aqui no canal e funciona pro público dele, mas o Turma da Mônica anterior, né, ele era um negócio mais universal. E aí é por isso que eu falo também da mensagem do filme. A mensagem do filme, dos anteriores, com o elenco infantil, a gente tinha uma mensagem que era falando muito sobre crescimento, falando também sobre amizade, essas coisas. E aqui eu achei que foi uma mensagem muito simplificada, que é: não existe mal que o amor não vença. Então ficou aquela coisa muito criancinha, que honestamente eu também não acho que se alinhe com quem consumiu Turma da Mônica jovem, já que foi um quadrinho que veio aí em 2008, as pessoas hoje em dia já teriam seus 20 anos, seus quase 20 anos pelo menos. E tem um outro aspecto que eu não posso deixar de falar também, é que esse Reflexos do Medo, eu acho que ele poderia ter sido muito mais aprofundado, eles poderiam ter trazido Reflexos do Medo dentro do misticismo ali que é trabalhado, sobre questões da adolescência, ter abordado mais essa questão jovem aí de fato, por mais que apareça, né, por exemplo, a Carmen tem alguns problemas lá com a mãe, não senti que foi aprofundado, e eu acho que essa que é a sensação, nada foi muito aprofundado, tirando essa parte um pouco mais mística, né, que eles acabam contando a história, e isso eu até gostei, né, mas eu senti que a gente não cria essa conexão tanto com os personagens quanto com o envolvimento deles ali no filme, porque não trazem mais contexto, não se aprofundam nessas questões. A única coisa que eu sinto é que por ser essa temática jovem, eles acabam trazendo um pouco mais de desenvolvimento, e o que é positivo, entre a relação do Cebola com a Mônica. Eu acho que isso as pessoas elas vão acabar gostando bastante, que era algo que já vinha sendo desenhado, mas agora como eles são jovens, né, eles podem se aprofundar mais nessa relação, então isso é um aspecto positivo do filme, que nem eu falei quando eu tinha tweetado sobre o filme, tem sim aspectos positivos o filme, mas eu acho que o saldo no geral é bastante negativo, e esse é um dos aspectos positivos, e eu senti que faltou algumas apresentações, construções aí de diferença do universo do gibi da Turma da Mônica pro Turma da Mônica jovem. Por exemplo, eu como uma pessoa que não consumi Turma da Mônica jovem, eu não sabia que o Cebolinha, ele falava algumas palavras corretamente já no Turma da Mônica jovem. Então, durante o filme, como não foi algo previamente apresentado pra mim, me causou um estranhamento, porque em certos momentos ele falava, tipo, poucalia, e aí tem uma questão também do ator, que eu sinto que essas palavras, elas ficaram muito robotizadas. É lógico, qualquer um que tentar colocar o L no R, vai ter dificuldade, porque a gente não é alfabetizado dessa forma, né, mas pra mim parecia, como eu não sabia dessa informação, e o filme não me trouxe essa informação, parecia que ele esquecia em alguns momentos, me causou um estranhamento. E que Cebolinha cabeludo, hein? Tô brincando, isso não é um problema, é só uma piada mesmo, mas o que eu quero dizer é que pra mim não fazia sentido porque determinadas palavras eram com L e outras eram com R, o que mudava? Qual que é a explicação, né, no por trás? E eu acho que quando a gente tá falando de uma adaptação, são coisas que você tem que trazer sim, a gente não precisa essencialmente apresentar certos personagens, tipo, não precisa fazer toda uma apresentação da Mônica de novo, a gente sabe quem é a Mônica, sabe dessa relação dela com Cebolinha, com Cebola, né, no caso. Isso a gente não precisa ser reapresentado, mas eu acho que alguns aspectos, principalmente de mudança de personagem, e quando a gente tá falando também de mudança de geração, eu sinto que sim, foi algo que faltou pra mim. E aí, falando sobre eles num aspecto geral, eu particularmente gostei bastante da Mônica e da Magali. A Magali, eu preciso dizer que ela é minha favorita, inclusive, né, no Lições e Laços, a atriz também era uma das minhas favoritas, e tem um aspecto que eu acho bastante importante, que tem a ver com essa questão do tom mais infantilizado, né? Até mesmo num filme mais infantil, né, com o elenco infantil, eles traziam, desenvolviam, trabalhavam a questão da ansiedade da Magali, que foi uma das coisas que eu tinha falado que eu tinha gostado muito, e aqui é um negócio que a gente vê ela um pouco mais enérgica, mas não é um negócio tão aprofundado. Então eu tenho pequenas ressalvas, mas pra mim em vários momentos eu senti que a atriz, ela tava muito bem em cena, e inclusive eu senti que tinha até uns trejeitos da Magali construída, né, nesse universo cinematográfico aí. Então não sei se foi algo proposital, mas eu gostei, foi tipo quase como acompanhar, né, o crescimento deles de fato, então acho que foi um toque legal. A Milena, ela vem com esse lado mais
mais racional, mais ceticista, né? Ainda mais no contexto de história todo místico, né? Inclusive, a gente tem que ver como que eles vão continuar trabalhando esse aspecto da personagem, já que creio eu que todo o universo dos filmes, porque eles falaram na coletiva de imprensa que eles pretendem fazer 4 filmes da Turma da Mônica Jovem, vai envolver esse miticismo e como que vai ser trabalhado esse aspecto dela. Foi uma personagem que eu gostei, mas eu senti que às vezes ela era um pouco esquecida. Quanta coisa mística que acontece aqui na história, tem certo momento que acontece com ela e é meio tipo, é isso, sabe? Então eu senti que faltou alguns cuidados. E o Cascão, ele também foi um personagem que eu gostei mais, mas eu ainda acho que a Mônica e a Magali, elas foram as melhores trabalhadas aí, mas ainda assim eu senti que faltou uma construção nesse grupo. Tem muitos momentos que eles acabam não tendo química. Eu acho que em alguns momentos de interação, tipo Mônica e Magali, funciona legal, Cebola e Cascão também funciona, mas aí quando junta todo mundo com a Milena e o DC, fica um negócio que não funciona muito. Inclusive a cena inicial do filme, o DC, ele tá ali completamente aleatório e foi muito louco, porque foi o primeiro estranhamento que eu tive com esse filme. E além de tudo isso, ainda tem umas questões técnicas que elas sim acabam atrapalhando bastante, inclusive nessa relação de química e de timing do filme. E aqui a gente tem dois aspectos, tanto quanto ao que está sendo passado em cena, quanto ao timing de edição. Quanto ao timing de edição, em alguns momentos faz até com que os atores, eles não pareçam estar bem em cena, sabe? E já por outro lado, tem algumas cenas, por exemplo, que ela tá com uma música super assim, nossa, tem algo sinistro acontecendo, folhas voando, e a câmera indo muito lentamente, com muita calma, tirando completamente essa sensação de urgência que a cena tinha. E também algumas ambientações. Tinha algumas ambientações de cidade que pra mim destoava bastante, porque parecia que o Limoeiro ficava numa cidade grande, então eu realmente não entendi alguns contextos assim do filme. Então foram coisas técnicas que tiraram e muito da imersão do filme. Eu tô citando situações pontuais, mas são coisas que acontecem ao longo do filme por diversas vezes. Além também de efeitos visuais ruins, por isso que eu puxo, né, para alguns filmes mais infantilizados, que acabam sendo filmes que têm um orçamento menor, principalmente para efeitos visuais, né? E aqui é utilizado, mas os efeitos, eles pecam muito. Mas por outro lado, eu preciso destacar também sobre a direção de arte. Eu achei que tá muito legal, principalmente a forma colorida e as cores dos personagens, como elas estão presentes em cena. E falando nas cores dos personagens, eu gostei bastante da caracterização de alguns personagens e também do figurino. Realmente tá muito lindo, eu adorei o trabalho que foi feito aqui. Eu acho que foi a parte técnica que eu mais gostei e apreciei ao longo do filme. E além de todas essas questões, também tem a questão do desfecho da história, porque é um desfecho tão simplificado, que nem eu falei, né? A mensagem é algo bastante simplificado aqui na história, que a gente tem aquele final, sabe quando os personagens demoram tipo meia hora do filme pra resolução e você já tinha matado em 1 minuto, 5 minutos? Inclusive, a resolução, ela vem a partir de um personagem que não tinha conhecimento do artefato em questão. Então, assim, gente, em resumo, e na maior boa vontade que eu fui assistir ao filme, independente das polêmicas e tudo mais, eu senti que foi uma grande decepção. Eu acho que a gente tem problemas técnicos, a gente tem alguns problemas com o próprio elenco ali, que entra também na parte técnica, né? Que acaba tirando muito do filme, história totalmente simplificada. É uma história bem infantilizada, talvez falte um alinhamento melhor de público que eles queiram atingir. Pelo menos pelo material que foi apresentado, não estava tão claro, e ainda mais por se tratar de uma temática mais jovem, né? Não seria o tipo de filme que eu consumiria normalmente. Mas foi como eu falei, né? A gente tem alguns momentos positivos. Acho que o humor, por alguns momentos também, é legalzinho de acompanhar. Não gosto tanto da rivalidade que eles trouxeram da Mônica com a Carmen. Eu sei que é uma rivalidade que sempre existiu, mas a forma que foi feito aqui foi o que trouxe esse aspecto de malhação aqui pra trama. Até comparando com a própria série, né? A gente via elas ali na infância muito mais bem resolvidas com relação a como que era a briga delas e em momentos que elas tinham que se juntar. Então, por mais que a gente tenha aspectos positivos, o negativo pesa e muito. É muito mais negativo. Como eu falei, é uma tremenda decepção que fizeram com o universo da Turma da Mônica. Não sei como vai ser esse planejamento para 4 filmes. Talvez o problema tenha sido justamente em pensar em um planejamento à frente antes de consolidar uma primeira obra muito bem feita. E apesar da gente ter uma história muito bem fechada aqui, no final do filme eles trazem sim uma chamada para um segundo filme, né? Mas a história em si, ela é bem fechada. Essa chamada
é só pra um novo mistério do que vai ser abordado. E também tem uma cena pós-créditos, mas a cena pós-créditos ela é mais assim como se fosse uma cena deletada do filme, que não foi pro corte final e eles quiseram colocar depois. Honestamente, não sei muito o que esperar dos próximos filmes aí. No final das contas, Turma da Mônica Jovem, reflexos do medo, são reflexos do nosso medo se concretizando com essa nova franquia. Mas eu quero saber de vocês, qual que é a sua expectativa pra Turma da Mônica Jovem? E, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!